Boa tarde, vamos para mais uma semana do nosso vídeo aula. A última semana do mês de maio, do mês 5, é hoje 25 de maio e estamos na última semana. Vamos lá dar continuidade na tarefa do módulo, que foi sobre tempo de brincar. E aí ficou a página 57 e a página 58 para a gente ver essa semana. Vamos dar continuidade na página 57 e iremos até a página 59. Abra aí o módulo e vamos dar continuidade nas atividades, que diz assim: de acordo com o texto, quando esse jogo termina? Assinale com o X as alternativas corretas. O jogo termina quando são capturados todos os jogadores de uma das equipes, quando são capturados todos os jogadores das duas equipes, quando os 5 jogadores são capturados ou quando termina o tempo combinado. Então, para vocês relembrarem, pode dar voltar lá na brincadeira e ver passo a passo da brincadeira, como é que a brincadeira funciona. E aí, para vocês dar uma lembradinha lá na brincadeira de Faris, que foi praticado pelo povo berbere do norte da África. Então tá lá na página 54 até a página 55 como essa brincadeira funciona. Aí quem não está lembrado, vai lá, dá uma volta lá na página 54, 55, dá uma lida para responder as demais questões. No número 7 diz assim: qual é o público-alvo desse texto? Ou seja, quais leitores, para quais leitores você acha que ele foi produzido? E aí você vai dizer o público-alvo para quem foi feita essa brincadeira do texto de Faris. Ele foi feito para quem? E para quais leitores você acha que foi produzido? Então, ele foi produzido para as pessoas, crianças, o adulto. A cultura dele é da onde? Aí você vai fazer aí no número 7. No número 8 diz assim: em sua opinião, a imagem apresentada junto ao texto escrito é importante? Por quê? Aí você vai dizer se a imagem apresentada junto ao texto é importante e por quê. E o número 9 vai reler o texto, o crédito do texto e contornar a imagem que representa onde o texto foi publicado. Então, o texto foi publicado em jornais, revista ou em livro. Aí você vai circular aquele que o texto foi publicado. Na página 58 diz assim: o texto de Faris é um texto instrucional. Assinale a alternativa correta sobre o objetivo desse texto. O texto instrucional é aquele que pode orientar ou ensinar o leitor. Fazer algo, as regras de um jogo, receita culinária, manuais de bula, são como exemplos de textos instrucionais. Esses textos geralmente são simples e organizados em itens para facilitar o entendimento das etapas. Então, lembrando que o texto instrucional é aquele que pode ensinar algo a alguém, ao leitor, ou seja, para quem está lendo, e de uma maneira eficaz, ou seja, organizada para facilitar quando o leitor está lendo e para ele entender direitinho. Então, é assim, passo a passo, como se fosse uma receita. Na receita a gente não tem passo a passo de como fazer aquela receita. É um texto instrucional. Então, quando você vai ler uma bula, ele não tem passo a passo como é que se deve tomar aquele remédio, como de tudo.
tem ali na bula. Então, tem passo a passo. A mesma coisa é a regra do jogo. O jogo tem uma regra e ele tem que seguir passo a passo daquela regra. Entendeu? Então, isso é um texto instrucional. É um texto que ensina o leitor a fazer algo. Viu? Vamos lá no número 10. O texto de Farias é um texto instrucional, assinala a alternativa correta sobre o objetivo desse texto. Então, o texto, o objetivo dele é o quê? É ensinar as regras de um jogo, noticiar um fato ocorrido recentemente ou emocionar o leitor por meio de um texto escrito em verso. Então, só tem uma resposta correta e você vai assinalar esse texto instrucional. No número 11 tem assim: o texto de Farias ensina as regras de um jogo. Os textos instrucionais também podem ensinar como fazer outras coisas. Assinale a seguir o texto que também é instrucional. Então aí tem três tipos de texto. Então você vai assinalar um X naquele que você acha que é um texto instrucional. Ou seja, o texto instrucional é aquele que ensina o leitor a fazer algo. Então você vai assinalar, você vai olhar aí dos três, vai ler e vai ver qual é aquele que está ensinando a pessoa a fazer algo. Viu? Tem aí uma receita, que é uma receita de suco verde, tem os ingredientes e tem o modo de fazer. E também tem outro aí, quem me dera, um cavalinho de vento para dar um galopinho, onde está meu pensamento? Alô, o tatu tá aí? Não, o tatu não tá, mas a mulher do tatu, tando, é o mesmo que o tatu tá. Então você vai assinalar só um texto aí, aquele que você acha que é um texto instrucional. Na página 58, tem só como crescer e aprender brincando. Então, brincar é muito bom, não é mesmo? Além de divertido, as brincadeiras podem ajudar no nosso desenvolvimento e nos ensinar lições de convivência e segurança muito importantes para a vida. Veja alguma delas. Então, tem um conhecimento, que muitas brincadeiras exigem raciocínio rápido. Com isso, exercitamos nossa mente e aprendemos mais. Também tem a socialização, que é o jogo coletivo com várias pessoas, que são emocionantes e nos dão motivação para trabalhar em grupo. Assim, colocamos em prática o afeto pelos colegas. Também tem a criatividade, que é o prazer de brincar, acaba nos fazendo usar a imaginação, por isso nos tornamos mais criativos. Também tem a consciência. As brincadeiras nos fazem refletir sobre as questões de segurança, como o que fazer para evitar acidentes e não correr risco. Também tem o desenvolvimento, que muitas brincadeiras não nos deixam parados. Correr, saltar, agachar, exercitam o nosso corpo e nos fazem crescer saudáveis. Também tem o respeito, que todas as brincadeiras têm que ter os seus limites, têm que ter o seu respeito. Que as brincadeiras coletivas ou em equipe nos ensinam a ter respeito e consideração pelos colegas, tanto nas vitórias quanto na derrota. Porque tem gente que não sabe perder, só quer ganhar. E tem gente que quando perde, fica achando ruim, fica chorando. Mas tem que lembrar que nem tudo a gente pode ganhar. Um dia a gente pode perder, o outro dia a gente pode ganhar. Não é isso? Porque você só quer ganhar e os outros só vai querer perder? Não. Então, um dia você ganha, outro dia você perde. Isso é uma consequência do jogo. Então, nem toda vez que você fazer aquela brincadeira ou fazer algum jogo, você não quer dizer que é para você ganhar. Você vai no intuito de ganhar. Agora, se você perder, também faz parte da brincadeira. Então, para que você não fique de cabisbaixo quando perder em uma brincadeira, porque tem criança mesmo que quando está brincando que perde começa a chorar. Mas isso faz
parte da brincadeira. Então, hoje você pode estar numa brincadeira e ganhar. Amanhã você pode estar numa brincadeira e perder. Isso é uma consequência do jogo, tá certo? Então, qual das lições de convivência e segurança apresentadas você acha mais importante? Por quê? Aí é só para você refletir, não é para você responder nada. Em sua opinião, todas as brincadeiras são seguras? Comente. O que você pensa sobre perder e ganhar nos jogos em equipe? Viu? Então, esse daqui, do texto é de Fariz, que é de uma brincadeira. Ficamos por aqui. Aí também, na segunda-feira, temos a redação, que eu pedi a vocês para fazer uns balãozinhos de fala. Na semana passada, que era para me apresentar até hoje, não foi isso? Algumas pessoas me enviaram através de foto a sua atividade que vocês fizeram com o seu balãozinho de fala naquela imagem, lá da historinha em quadrinho. Outras pessoas, muitos ainda não me entregaram, não me mostraram, a maioria não fizeram. Então, eu espero que vocês me mandem para que eu possa ver o que vocês fizeram. E também na segunda-feira temos a redação, como eu havia falado para vocês. Então, eu vou deixar uma atividade lá na plataforma. Vocês vão copiar no caderno de português. Lembre-se que tem que fazer o cabeçalho, colocar a data, tudo direitinho, o nome da matéria, e vocês vão colocar lá essa atividade aqui que vai estar na plataforma, que é sobre a cigarra. É um texto pequeno que vocês vão ler para depois saber responder esse texto. Esse texto está trabalhando as sílabas que a gente trabalhou na aula passada. Trabalhamos na aula passada sobre as sílabas K, Ko, Ku, Se e Si. Então, esse texto está trabalhando sobre esse assunto que a gente trabalhou na aula passada, entenderam? Então, eu espero que vocês copiem na matéria de português e respondam. O texto é sobre um pequeno texto sobre a cigarra e diz assim: a cigarra é o título do texto. A Célia foi à janela, viu uma cigarra numa macieira. A cigarra fazia se, si, se, si. A Célia disse a Cecília: ouves o se, si da cigarra? Parece que vai à farra. Aí tem aí para vocês responderem de acordo com o texto que você vai ler sobre a cigarra, que diz assim: de acordo com o texto, assinale com um X as afirmativas verdadeiras. Então, quando você lê, você vai assinalar só as verdadeiras. Então, diz assim: a Célia foi à janela ou ao cinema? Então, você vai marcar só na verdadeira. Da janela viu o quê? Uma bacia ou uma cigarra? A cigarra parece que vai aonde? À farra ou ao cinema? E também tem também para vocês formar a frase com que tem as sílabas se e si. Então tem aí onde vocês vão formar palavras, desculpa, não é frase, é palavras. Tem aí para vocês formar. Você vai pegar o se com a outra sílaba e vai formar uma palavra. Exemplo, eu tenho se com outra sílaba e eu vou formar a palavra cena. Aí depois você vai pegar o se com a outra sílaba e vai formar outra palavra. Depois pega o se com a outra sílaba e forma outra palavra. A mesma coisa com o si. Tem assim, mais 3 sílabas ao lado e você vai pegar a sílaba si, juntar com a outra sílaba para formar a palavra. Entenderam? Depois, no número 4, você vai descobrir as palavras e escrever. Então, tá aí uma sílaba toda embaralhada que você vai descobrir e fazer a palavra correta. Entenderam? Então, vejam que esse texto,
ele está trabalhando as sílabas K, as sílabas C e Si. Não, trabalhamos a semana passada K, Có e Cu, mas nessa atividade é as sílabas C e Si. Entenderam? Também na segunda-feira temos a aula de Geografia. Agora vocês vão abrir o módulo lá na matéria de Geografia, que é a partir da página... deixa eu ver aqui, 268. Então, você vai abrir lá na página 268 e iremos fazer até a página 271, viu? Que é o uso das ruas. Então, na página 268, vocês vão abrir aí e vocês vão me acompanhando aí na leitura o uso das ruas, que diz assim: como vimos anteriormente, as ruas podem ser muito diferentes uma das outras, dependendo dos elementos que existem em cada uma delas e também pelo modo como as pessoas utilizam esse espaço. Então vejam aí que temos duas ruas diferentes. Algumas ruas são chamadas ruas residenciais, e porque nelas predominam moradias como casas, sobrandos e prédios de apartamentos. E aí se chama ruas residenciais. Outras ruas, também tem rua chamada ruas comerciais, que é aquela que tem lojas. Tem casas, mas a maioria são lojas. É aquela que comercializa algo para as pessoas, viu? Então, tem as ruas residenciais, que é casa, prédio, e tem ruas que comerciais, que são a do comércio, como essa aqui. Vejam aí que a primeira fotografia é ruas residenciais. Já na segunda fotografia é ruas comerciais, que tem diversos tipos de lojas, escritórios, restaurante, consultório médico e etc. Que essas ruas geralmente elas ficam mais no centro da cidade. Na página 269 tem assim: as ruas também podem ser diferentes por causa do uso que as pessoas fazem delas em diferentes momentos. Veja os exemplos a seguir. Então, a feira livre, por exemplo, transformam as ruas durante algumas horas. As barracas e o movimento de pessoas passam a ser as principais características da rua. Como aqui em nossa cidade, que as ruas do comércio ela fica ocupada por bancas nos dias de sexta e sábado, por algumas horas, não é isso? Não é todo dia que se tem essa feira, é só dia de sexta e sábado que tem aquelas banquinhas que ocupam ali a principal do comércio por algumas horas, nos dias de sexta e sábado. Também as festas fazem parte dos costumes e tradição de diferentes populações. Muitas dessas festas acontecem nos espaços das ruas ou das praças, que são transformadas temporariamente por causa dos efeitos e do movimento de pessoas. A rua assume características diferentes das que apresenta normalmente. Então vejam aí as ruas enfeitadas, como aqui em nossa cidade, as festividades acontecem mais lá no centro comunitário, que é o clube. Algumas delas que tem lá no centro, mas a maioria delas são comemoradas lá no centro comunitário, que é o clube, não é isso? Então, vejam aí na página 270, que diz assim: vamos identificar algumas características da rua onde você mora. Para isso, assinale com o X a resposta das questões abaixo. Então, isso aí vai ser uma resposta pessoal, que na letra A diz assim: a rua onde você mora tem outras moradias além da sua? Sim ou não?
Então, se tem outras moradias, você vai colocar sim. E se não tem, você vai colocar não. Se sim, de que tipo são essas moradias? Então, se você assinalar sim, essas moradias são de quê? São de casas, são de sobrados ou são de prédio de apartamentos? Outros. E quais? Aí você, se tiver outros, aí você vai colocar quais são eles. Na letra B diz assim: a rua onde você mora tem algum estabelecimento comercial? Se tiver, você marca sim e dizer qual é o estabelecimento comercial que tem. E se não tiver, você só vai colocar não e pronto. Na letra C diz assim: a rua onde você mora é residencial ou comercial? Residencial é a que só tem casas. Comercial é a que tem lojas, consultórios, como eu havia explicado antes para vocês. Na letra D diz assim: a rua onde você mora passa por alguma transformação temporária? Ela se transforma ao longo do tempo? Sim ou não? Aí você vai marcar o X. Tudo isso você vai fazer com a ajuda da mamãe ou do papai em casa, tá certo? Se sim, que transformação foi essa? Então, feira livre ou festa? É mesmo, né? E qual outra? Aí você vai dizer qual é a outra que sofreu a modificação. Na página 271 tem assim: os estabelecimentos abaixo estão presentes em rua. Desenhe os símbolos a seguir para indicar o período do dia em que é possível realizar. Nesses estabelecimentos, as atividades descritas abaixo no lugar onde você mora. Então, durante o dia, tem aí o sol, durante a noite tem a lua, e durante o dia e a noite tem o sol e a lua. E aí você fazer compras em loja, você vai durante o dia ou durante a noite, aí você vai desenhar. Estudar na escola, fazer compras em supermercado, buscar atendimento no hospital ou no posto, fazer uma refeição em um restaurante e comprar remédio na farmácia. Aí você vai desenhar de acordo com o que você faz. Se você vai do dia, desenha o sol. Se você vai à noite, desenha a lua. E se você pode ir nesse estabelecimento dia e noite, você pode desenhar os dois. No número 3 diz assim: descreva uma atividade que você faz de acordo com o período do dia, manhã, tarde e noite. Então você vai fazer uma atividade que você faz ela manhã, tarde e noite. E a gente vamos ficar por aqui, por hoje só. Já sabe, qualquer dúvida, pode me perguntar no meu privado, que eu estarei aqui para responder a todos vocês. Por hoje é só. Espere até a próxima aula. Amanhã voltaremos, se Deus quiser. Uma boa aula a todos e prestem atenção para responder tudo direitinho, tá certo? Tchau e até amanhã, se Deus quiser.